Fala, navegantes! Hoje a gente está aqui de novo, dessa vez para falar sobre a série do Loki. Eu não fiz nenhum vídeo de análise do primeiro e nem segundo episódio e agora eu vou explicar por quê. A gente viu ali o primeiro episódio, basicamente explicando a TVA, como era, como não era, como o Loki foi capturado. E o segundo episódio que a gente viu efetivamente a ação. E aí eu queria tratar sobre os mistérios que envolvem a série. Eu vi muitas teorias na internet, muita gente falando sobre os atores, sobre os personagens, mas ninguém tratou efetivamente dos mistérios que estão envolvendo ali a série e como a gente pode tentar entender ou quebrar esses mistérios baseado no que a gente já viu ali nos quadrinhos. Então, segura essa que a gente vai tentar resolver, tentar desvendar esses mistérios acerca dessa série maravilhosa. Bora lá! Primeira coisa que a gente tem que falar sobre o assunto é sobre os personagens dos Guardiões do Tempo. A gente muito tem ouvido falar na série sobre essa entidade, sobre esse trio, mas até agora ninguém sabe onde eles estão, o que eles estão fazendo efetivamente e se eles são bons ou não. Então segura lá que a gente vai entender como é que funciona tudo isso. Para entender, vamos dar uma olhada na história desses Timekeepers, que apesar de parecer, eles não são os seres primários da criação do universo. Na verdade, eles não são. Eles foram criados no futuro da TVA, né? E eles foram criados por um cara chamado aquele que restou, aquele que sobrou, né? Acho que a tradução livre para o português é essa. Que era um agente da TVA, que a TVA tinha o mesmo objetivo, mas não tinha esses guardiões. E no futuro acabou que teve um apocalipse, deu tudo errado, e esse agente que sobrou resolveu criar esses guardiões do tempo, né? Em inglês, os Timekeepers. Beleza. Esse cara, a figura desse cara, que é aquele que sobrou, né? Aquele que sobrou ou que restou, criou esses três, certo? Mas segura aí que o buraco é mais embaixo. Quando ele foi criar esses três, acabou que deu uma cagadinha lá e ele criou, ao invés dos Guardiões do Tempo, os Timekeepers, ele criou uma outra entidade que foram os Time Twisters. E esses acabaram virando vilões, certo? Nossa, foi fazer lá 3 caras para resolver o problema e acabou criando 3 vilões. Na tentativa de consertar esse erro, ele criou 4 Timekeepers. 4 Guardiões do Tempo, exatamente. A gente tem ouvido falar o tempo todo só em 3, mas foram criados 4. Desses, por algum motivo, eu não vou falar sobre ele específico, vou fazer um outro vídeo sobre o assunto, mas também só vou fazer um outro vídeo se ele for citado na série, porque eu acho que não vão falar sobre ele. Mas foram criados 4, um deles ficou aprisionado no Antigo Egito, lá com os egípcios, e aí depois, dependendo do desenrolar da série, eu faço um vídeo falando sobre ele. Falando em fazer vídeo, não esquece de deixar o like, fazer sua inscrição, porque isso é importante para eu continuar criando conteúdo. Vamos voltar aos Timekeepers que foram criados. Lembrando que a gente já tinha lá os Time Twisters, que são os vilões do mal, e aí tentaram criar os Timekeepers, que são os mocinhos, para resolver o problema. Teve ali uma confusão entre eles, envolvendo a Feiticeira Escarlate, que, para quem não sabe, a Feiticeira Escarlate, como explicado na série dela, com a série WandaVision, ela é um elemento nexo. E graças a Wanda, os Time Twisters, que são do mal, conseguiram sair de onde eles estavam aprisionados, pegar os Timekeepers, os Guardiões do Tempo, aprisionar eles e tomar o lugar deles. Por que eu tô contando essa história? Tá começando a ficar meio nebuloso a aparição desses Guardiões do Tempo e tem muita gente começando a questionar se eles são efetivamente do bem. Eu vi muitas análises na internet das pessoas dizendo assim, mas os Guardiões do Tempo já foram vilões. Não, os Guardiões do Tempo já foram substituídos pelos vilões. Os vilões foram lá, tomaram a TVA para eles e se passaram por Guardiões do Tempo.
Segura essa informação, certo? Segura essa informação. Vamos falar agora sobre um outro mistério que está envolvendo a série, que é a Lady Locke. Ela tá lá, todo mundo está dizendo que é a Lady Locke, apesar dela não ter sido oficialmente apresentada como Lady Locke. A Lady Locke nos quadrinhos, ela não é uma variante do Loki. Ela é uma versão do futuro do Loki. Acho que eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar marcado num card em algum lugar, ou você pode ir lá no meu canal e dar uma olhada. Mas em um dado momento, depois do Ragnarok, todos os deuses foram eliminados ali e muita gente achou que só ia restar o Thor. O que não aconteceu. Os deuses de Asgard foram reencarnados na Terra. E aí, a pessoa que tinha sido destinada para dar o corpo à Lady Sif acabou ficando aprisionada como Lady Locke, né? O Loki foi lá e tomou o corpo que ia ser destinado a Lady Sif e ficou nesse corpo. E aí ele ficou com esse corpo tentando evitar o Ragnarok. Se liga que na série a Lady Locke está sempre escondida nos apocalipses. Isso é muito importante a gente analisar. Então vamos lá. Até agora a gente já desvendou os principais mistérios. Os Timekeepers, quem são? Os Time Twisters, que são o oposto dos Timekeepers. E a Lady Locke, que apesar da série tratar ela como uma variante, ela é uma versão do futuro do Loki. A gente viu no último capítulo, no último episódio, que ela, numa conversa com o Loki, demonstrou que tá nem aí para o poder. Ela não quer saber de TVA, ela não quer ser soberana de nada. Ela tem um outro motivo. E aí a gente vai ligar essas duas informações que eu dei para vocês sobre os Guardiões do Tempo e os Time Twisters e o fato da Lady Locke, nos quadrinhos, estar sempre lutando para reverter o Ragnarok. O que eu acho? Existe ali uma grande possibilidade de, na verdade, a Lady Locke, de uma forma muito torta e esquisita, igual o Thanos, que tentou salvar todo o universo, matando metade do universo. Talvez a Lady Locke tenha um objetivo meio torto de salvar a TVA dos Guardiões que estão lá, que na verdade não são os Guardiões, são os Time Twisters. Existe essa possibilidade. A não ser que a Marvel queira inovar e dar um outro caminho para os Guardiões do Tempo, assumindo que eles possam ser efetivamente os vilões. Mas me pareceu que naquele engodo que ela fez para criar várias ramificações do tempo no último episódio, ela queria retirar todos os agentes da TVA para ela efetivamente invadir a TVA em busca dos Guardiões do Tempo. Logo porque a agente que foi aprisionada falou pro Mobius que ela foi aprisionada e que ela disse como a Lady Locke poderia encontrar os Guardiões do Tempo. Então, e a gente já viu num teaser da série que foi apresentada há um tempo atrás que tem uma luta da Lady Locke dentro da TVA, que talvez a gente vá ver agora no terceiro episódio, que já é o meio da série. Então existe ali uma grande possibilidade da Lady Locke estar querendo entrar dentro da TVA para resolver a vida dos Timekeepers, dos Guardiões do Tempo. Ou a Marvel vai assumir que eles têm ali um pezinho na vilania, ou a Marvel vai assumir o roteiro que já estão nos quadrinhos de que os Time Twisters, a versão do mal dos Guardiões do Tempo, tomaram o lugar deles e a Lady Locke está indo lá para salvar o tempo, né? Para salvar essa bagunça toda que foi feita. Essa é uma teoria. A outra teoria é que ela está tentando trazer o caos para resolver o problema efetivo do Ragnarok. Lembra que quando foi apresentada a TVA, lá no primeiro capítulo, no primeiro episódio, se falou que uma vez que o tempo foi determinado pelos Guardiões do Tempo, ele não pode ser desfeito? Todas as ramificações, todas as variações são corrigidas pela TVA? Então, talvez os Timekeepers ou os Guardiões do Tempo tenha determinado que o Ragnarok tinha que acontecer e pronto, morreu Maria Preá.
e que a Lady Locke resolveu voltar lá, tomar satisfações e desfazer essa determinação dos Guardiões para manter Asgard fora do Ragnarok. A gente também não sabe. Então, para mim, essas são as duas apostas mais válidas. Eu não acredito que a Lady Locke seja 100% vilanesca e muito menos que os Guardiões do Tempo sejam 100% vilanescos. O que eu acho é que existem essas duas possibilidades. Essas três, na verdade, né? Ou os Guardiões do Tempo foram aprisionados e estão sendo usurpados pelos Time Twisters, ou os Guardiões do Tempo, a Marvel vai assumir que eles são vilões, ou a gente vai ter a Lady Locke tentando desfazer a tirania dos Guardiões do Tempo para evitar o Ragnarok em Asgard, que eu acho também que é uma grande possibilidade. Então, esses são os mistérios envolvendo a série aí. Eu quis trazer um pouquinho do que a gente já conhece dentro dos quadrinhos para ficar mais fácil a gente ter um norte. Muita gente cria teoria aí na internet baseado em nada, não sei de onde o pessoal tira essas teorias. Que vai aparecer, eu sei lá, vai aparecer o Kang. Pode ser que apareça o Kang, mas mais para dar uma deixa pro próximo filme do Homem-Formiga, que ele já vai aparecer. Só para situar vocês, ainda vou fazer um videozinho sobre isso. Para você não perder esse vídeo, não esquece de fazer sua inscrição e deixar o like no canal. Mas eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre o Kang. O Kang, ele é basicamente uma espécie de rival dos Guardiões do Tempo, porque ele ele que monopoliza, ele que governa outras linhas temporais. A gente vai ver ele aparecendo, já está previsto como vilão no filme do Homem-Formiga, e muito provável, por causa do elemento nexo da Feiticeira Escarlate, ele apareça ali no filme do Doutor Estranho. Então, se ele tiver de aparecer efetivamente aqui na série Loki, vai ser só para dar ali uma deixa pro que vai aparecer, tá? Então, basicamente são essas informações. A série tá ficando muito legal. Agora, no terceiro episódio, vai vir informações novas. A gente vai finalmente entender quem é o vilão da série, que ainda tá muito nebuloso. E aí eu faço um outro vídeo para ver se uma dessas minhas teorias, dessas 3 teorias, baseada nesses mistérios que a gente acabou de desvendar, se faz sentido ou não. Até lá, não esquece de fazer sua inscrição, deixar o like no vídeo, é muito importante para eu continuar criando esse conteúdo. E a gente vai se falando. Tchau, falou, valeu!